Boa noite, Memorial. Estamos aqui para mais um Memorial Casa, né? O nosso culto no meio de semana aqui da Memorial, num formato diferente, eu daqui e você aí da sua casa, compartilhando do amor, da palavra de Deus. Não sei se você sabe, mas esse mês, o mês de maio, é o mês das famílias aqui na Memorial. O mês que nós damos uma ênfase maior diante de tudo aquilo que a gente tem vivido. E esse mês tem sido um mês poderoso. Iniciamos o mês aí, né? Não sei se você está firme no seu propósito de jejum e oração pela sua família, pela sua casa. Já tivemos ali no início do mês um tempo de consagração dos nossos pedidos de oração pelas nossas famílias, o Dia das Mães, um domingo muito especial. Deus falou tantas coisas ao nosso coração. Tivemos a nossa conferência da família. Eu tenho plena convicção de que uma palavra foi liberada sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui agora já quase chegando ao final deste mês de maio, mas eu creio que Deus ainda tem algo poderoso para falar ao nosso coração sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Memorial Casa, então, está começando nessa noite e eu quero orar por você. Antes de orar por você, eu queria te fazer um pedido muito especial. Essa mensagem, ela pode ser muito relevante e abençoar a vida de outras pessoas. Que tal você parar agora, né, enquanto você está me escutando, me assistindo aqui, e copiar esse link, enviando aí para um amigo, para uma pessoa, falando, olha, tem uma palavra poderosa de Deus, tem um culto, né, da Memorial, da minha igreja, tem uma palavra que vai abençoar o seu coração e a sua casa. Então compartilhe no grupo dos amigos, da família, do trabalho, do futebol, né, porque certamente essa palavra vai abençoar a vida de outras pessoas. Podemos orar? Vamos orar agora e pedir que Deus fale ao nosso coração. Deus, obrigado por mais um Memorial Casa. Estamos aqui chegando ao final deste mês de maio e certamente o Senhor já tem nos abençoado poderosamente. Muito obrigado, Deus, porque certamente nossos corações estão repletos de gratidão por tudo o que o Senhor tem nos falado, nos confrontado, mas nós sabemos que a Tua palavra, Deus, ela é infinitamente mais, infinitamente abundante. Ela não se esgota e por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós fazemos, ó Pai, dessa noite, aqui ou em cada casa onde nós estamos, um tempo de adoração e de consagração ao Senhor. Por isso nós te convidamos, ó Deus, e dizemos, ó Deus, que tudo isso foi preparado aqui nessa noite para demonstrar e declarar o nosso amor ao Senhor, para que a Igreja de Jesus seja abençoada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te convido agora mais uma vez, se você puder, preparar a sua casa, organizar a sua sala aí, talvez tenha uma comida no fogo, desliga um pouquinho e eu te convido para juntos nós adorarmos a Deus através dessas canções que serão ministradas ao nosso coração. Feche seus olhos, faça da sua casa esse ambiente e vamos juntos adorar a Deus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti.
adoração. Dia e noite suba a ti nossa 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 adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Da minha vida, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer
Amém. Glória a Deus. Que adoração especial, que adoração poderosa. Continue na sua casa, continue na sua semana. Eu falo muito sobre a importância que as canções elas têm na nossa vida. Às vezes você acha que não está acontecendo nada, mas uma canção que é ministrada ao seu coração, falando sobre fé, falando sobre encorajamento, falando sobre a palavra de Deus, ela tem um poder de alimentar o seu espírito e de fortalecer a sua fé. Então, escolha músicas que adorem ao Senhor. Sempre quando você tiver oportunidade, escute, adore, faça do seu quarto, da sua sala, erga suas mãos e saiba que você vai viver experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus que está aí na sua casa, ao seu lado e que Ele habita dentro de você. Nós vamos fazer esse momento agora de dedicação de dízimos e ofertas, mas eu queria mais uma vez aqui lembrar a você, nós hoje temos missionários, né? Não sei se você conhece todos os missionários que a Memorial tem, né? Esses são alguns dos missionários que nós temos, mas nós temos o pastor Calixto e a irmã Sueli, que estão lá em Portugal. Nós temos a Ivanete, que é uma missionária nossa em África. Nós temos o pastor Miguel Zug, que é um missionário nosso lá na faixa de Gaza. Nós temos o pastor Emerson, né, liderando a Cristolândia aqui em Linhares. Nós temos aqui os nossos índios lá no norte do Brasil que nós apoiamos, e nós temos também o pastor Jarbas e a Karina que estão lá em Cairo, no Egito também. Esses são alguns dos missionários, além do pastor Marcão, né, um pastor amigo, missionário, que está lá no sertão, na cidade de Mirangaba, na Bahia. Essa obra, meu irmão, minha irmã, ela acontece através da sua fidelidade a Deus nos dízimos e da sua generosidade através das suas ofertas. Eu queria te dar a oportunidade de você fazer isso durante esse minuto que vai ser consagrado para isso daí, enquanto esse QR Code vai ser projetado. E aí você também pode se preparar pegando a sua Bíblia para que daqui a pouco a gente compartilhe da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida financeira. Eu quero orar mais uma vez para que Deus possa derramar toda a provisão necessária sobre o seu lar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Ó Deus, por aqueles que nessa noite estão devolvendo a Deus dízimos e ofertas como fidelidade ao Senhor. Ó Deus, e como generosidade, ó Deus, pela obra do Senhor, ó Deus, pela igreja de Jesus. Senhor, mas eu oro, ó Deus, para que as portas dos céus, para que a provisão financeira do Senhor, para que a sabedoria, Deus, do Senhor, ó Pai, em administrarmos os recursos, ó Deus, ela venha sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã e sobre a igreja do Senhor, ó Deus, aqui estabelecida. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, guardando, sustentando e derramando toda a provisão. Pai, se existe algum lar, alguma família, alguma casa que nesse dia, ó Pai, tem orado por uma causa específica que envolve questões financeiras, sustento pessoal, emocional, eu quero clamar, ó Pai, que em nome de Jesus, dos céus, ó Deus, venha uma resposta, dos céus, ó Pai, venha uma provisão, ó Deus, do Senhor sobre esta casa, e que isso seja um testemunho real de que o Senhor, ó Pai, não abandona os teus filhos e as tuas filhas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos compartilhar da palavra de Deus.
Se você puder abrir ou acessar a sua Bíblia, o texto que vai ser lido nessa noite é Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E o título da mensagem que hoje nós vamos compartilhar é Edificando Altares e Tradições. O texto que nós vamos ler, ele começa dizendo assim: Moisés disse ao povo: São esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a você. Portanto, obedeçam esses mandamentos na terra que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor, nosso Deus, você, os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Versículo 6. Guardem sempre no coração as leis que estou lhe dando hoje, e não deixem de ensiná-la aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. É muito interessante a gente olhar para esse texto, porque esse texto é um texto de preparação. Havia sobre o povo de Israel uma palavra, uma promessa sobre essa geração de que eles iriam herdar uma terra, de que eles iriam alcançar uma terra e de que eles seriam uma nação numerosa. Essa era uma promessa que iniciou ali sobre a vida de Abraão, quando ele ainda estava dentro de uma tenda com a sua esposa estéril, e o Senhor o convidou para sair da tenda, olhar para os céus, contemplar as estrelas e crer em uma palavra. Naquele momento agora, Moisés já estava vivendo uma época um pouco mais adiante, onde Deus já estava cumprindo algumas promessas, mas Deus estava reafirmando alguns compromissos espirituais que eles deveriam ter ao entrarem em uma nova terra. Sabe, então, nós olhamos para esse texto e nós vamos fixar aqui apenas no versículo 7, mas antes, quando nós olhamos, nós ouvimos aqui um grande mandamento que Moisés fala: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E Jesus, mais à frente, no Novo Testamento, quando ele fala bem assim, quando ele é questionado pelos fariseus, ele reforça essa palavra de Moisés, dita em Deuteronômio, capítulo 6, e ele diz: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele começa a dizer que o maior mandamento é o amor. Mas eu quero fixar aqui com você naquilo que o versículo número 7 está nos trazendo nessa noite. Vivemos dias hoje, meus irmãos, em que a fé ela pode ser facilmente terceirizada. Pais esperam que a igreja, a escola ou até a internet ensine os seus filhos sobre Deus. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus nos diz que é muito clara. A responsabilidade é da família. Então nós vamos refletir um pouco aqui sobre como e quando devemos ensinar sobre a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você 3 princípios sobre a importância de nós ensinarmos sobre a palavra de Deus. O primeiro princípio que eu quero falar com vocês é sobre ensine com intencionalidade. Olha só o que o texto nos diz. Tu inculcarás aos teus filhos. O texto me diz aqui, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Seus filhos. Filho de quem? Meu. Tu ensine aos seus filhos. Esse, para mim, aqui talvez seja o ponto mais confrontador.
A palavra inculcar, né, no original aqui, ela significa gravar com insistências, repetir até que entre no coração. A maior questão que nós precisamos entender que os nossos filhos é de que o tempo de formação em que eles estão debaixo da nossa responsabilidade, nós precisamos inculcar aquilo que é importante para que eles possam cumprir um propósito. O ensino espiritual, meus irmãos, ele não pode ser esporádico, mas ele tem que ser constante e intencional. Se eu quero passar um valor, ele não pode ser algo que acontece uma vez por ano. Ele não pode ser algo que acontece esporadicamente. Recentemente, no início desse mês, nós fizemos uma viagem missionária, né, no nosso ministério chamado Atos no Sertão, onde nós fomos com quase 120 irmãos e irmãs para uma cidade chamada Mirangaba. Fizemos várias ações de saúde, mas um dos pontos que muito me marcou foi a questão da higiene dental das crianças. Num determinado dia lá, eu fiquei responsável por fazer a triagem das pessoas que chegavam, né, e fazer o encaminhamento. E recebendo algumas crianças ali, logo no primeiro contato, e falando assim, você veio aqui hoje para quê? E doía muito no meu coração, ouvir algumas crianças com um grande sorriso no rosto, falavam assim, tio, eu vim aqui hoje para arrancar um dente. E aí eu olhava para elas assim, não, você não vai arrancar dente. A dentista vai tratar o seu dentinho. E aí a mãe olhava para mim e falava assim, não, ela veio arrancar o dente. E depois conversando um pouquinho com aquela mãe, enquanto ela esperava na fila, a ficha, o atendimento, a gente percebia que a cultura que o pai havia recebido, de que por não ter acesso a uma educação, por não ter acesso talvez a um entendimento sobre escovação, sobre higiene bucal, levou aquela geração de pais a fazer o quê? Eu não consigo cuidar desse dente, então eu vou ao dentista para arrancá-lo. E aí você começa a transmitir para aquela criança esse mesmo entendimento. Só que quando você entra com um novo valor, e qual é o novo valor? Meu filho e minha filha, escove os dentes todos os dias. Escove os dentes, né, após as refeições, use o fio dental. Você interrompe ali uma maldição, um hábito, algo que já está se repetindo na sua família. Eu estou falando de algo muito simples, de algo muito pequeno. Mas quando a gente olha sobre essa intencionalidade, é o quê? Se ajoelhar, por exemplo, com o seu filho, com a sua filha, todos os dias à noite, para você orar, apresentar o seu dia, né, ler um texto da palavra de Deus, é inculcar, é ensinar. Não é somente fazer um dia esporadicamente, mas é você fazer isso todos os dias. A fé não é transmitida por osmose, mas por ensino claro, firme e amoroso. Isso aqui é muito, muito forte para mim. Por exemplo, na nossa casa, né, nós temos o hábito todos, eu, Larissa, Beatriz, de cada um ter o seu momento com Deus, né? E aí é muito mais forte quando a minha filha, ela vê que eu estou fazendo, do que quando eu obrigo ela a fazer. É muito mais forte quando ela sabe, papai e mamãe, cada um está fazendo o seu tempo. É o meu momento, eu preciso fazer. Hoje ela já está numa idade que ela já entende dessa importância. Mas era um tempo atrás em que nós tínhamos meio que quase que falar, minha filha, agora é o seu momento com Deus. Pegue sua Bíblia, pegue o seu caderninho e vai fazer seu devocional. Ah, eu estou cansado, não quero fazer. Pegue, vá para o seu quarto e faça. Chega um determinado momento em que isso já vai ser mais automático. Mas quando nós falamos aqui sobre um ensino claro, firme e amoroso, é mais ou menos isso. A criança, no começo, ela não quer escovar os dentes. Você tem que dizer o quê? Meu filho, você precisa escovar os dentes. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, você não quer, mas eu sei o que é melhor para você. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. E eu vou estar aqui com você. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou te ensinar, eu vou te conduzir na palavra de Deus. Seja intencional, porque isso exige o quê? Preparo, prioridade e presença. Preparo, prioridade, os 3 P's, né? Eu gosto dos 3 P's, dos 3 F's. Preparo, prioridade e presença de Deus, sabe? Não basta apenas esperar que eles absorvam, é preciso ensinar
ativamente. Ensinar ativamente é estar presente na vida da sua família, dos seus filhos, ensinando esse valor para que esse valor seja algo, sabe? Pais e mães, não deixem o ensino bíblico ao acaso. Não abandone o ensino da Bíblia, ensine. Pegue uma oportunidade, pegue uma conversa no meio da mesa, durante o almoço, dirigindo no carro, conte uma história, faça perguntas, crie ambientes para que esse valor alcance a sua casa. Separe momentos para devocional, leitura e conversas espirituais. Sabe, isso é muito legal. Talvez você fale assim, pastor, na minha rotina eu não tenho como fazer isso todo dia com meu filho e com minha filha. Tudo bem, mas que tal você falar assim, o sábado é um dia mais tranquilo para mim. Então estabeleça o sábado, aquele momento em que vocês param para tomar um café juntos ali e vocês vão ler a Bíblia, vocês vão orar. Ou no domingo, o domingo então na hora do almoço é o melhor dia. Parem no domingo então, façam esse momento e eu tenho plena convicção de que vocês vão viver. Sabe por quê? Porque a intencionalidade gera frutos eternos. Grava essa palavra aí. A intencionalidade gera frutos eternos. Seja intencional, porque eu tenho plena convicção de que talvez você vai ser a geração que vai estabelecer uma nova aliança, uma nova tradição, um novo altar na sua casa. E quando a gente olha para isso, eu vejo que muitas vezes a gente pode falar assim, pastor, eu nunca vivi isso na minha casa, eu nunca vivi isso na minha família. Vou te dizer por mim mesmo. Na minha casa, eu brinco com os meus pais que acho que na infância deles, na vida mais jovem deles, eles não tinham acesso à televisão, que depois que Deus deu uma condiçãozinha para eles, meu pai se deixasse, tinha televisão até no banheiro, tinha televisão na sala, tinha televisão na cozinha, tinha televisão em cada quarto, e era muito engraçado. E quando eu era adolescente, era muito comum às vezes, às vezes não, era muito comum às vezes não, senão vai ficar falando errado. Era muito comum, durante a refeição, cada um tá num lugar. Então minha mãe fazia comida, pegava o prato, ia para a sala. Meu irmão pegava, ia para o quarto, meu pai ia para o outro canto e tal. Todo mundo ficava disperso. Mas nós estabelecemos isso na nossa casa, na minha família, por exemplo. Nós não temos televisão nos quartos, nós só temos a televisão na sala e nós fazemos a nossa refeição juntos, sempre à mesa. Sempre à mesa, é a nossa prioridade. Por quê? Porque a gente estabeleceu o quê? Um altar, um momento, uma tradição, um valor de que aquele momento é um momento de partilhar da vida, de compartilharmos sobre o que tem acontecido, de compartilharmos testemunhos, de orarmos uns pelos outros, e isso acontece naturalmente. Então, isso é muito importante. A segunda coisa, depois da intencionalidade, é ensine no cotidiano. Olha só o que o texto me fala, que isso aqui é muito poderoso. E dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Muito mais do que ensinar, falando assim, meu filho, senta aqui, eu vou te levar para uma escola bíblica dominical. E isso é importante, amém? Muito mais do que você querer fazer algo formal, a palavra nos diz aqui que faça assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. O que eu aprendo com isso? Que Deus quer que o ensino da fé aconteça em todos os momentos da vida. E a casa é o primeiro lugar para o discipulado. A casa é o primeiro lugar. A casa é o ambiente mais propício para você discipular uma nova geração. A casa é um ambiente mais fácil para você ter esse lugar. O caminho, o tempo da família, as refeições, o início do dia, o fim do dia, tudo vai ser uma oportunidade para um aprendizado espiritual, sabe? O ensino não está limitado a um culto, à escola dominical. Não limite ensinar o seu filho, dizendo assim, você precisa ir para a escola dominical para você aprender sobre isso. Que tal você ensinar sobre isso? Que tal você buscar algo de Deus para ensinar sobre isso? Mas sabe o que? Ela acontece nas conversas, nos exemplos, nas reações, naquilo que acontece. A vida
é a sala de aula e os pais são os primeiros mestres. Forte isso, né? A vida é a sala de aula e os pais, eles são os primeiros mestres. Você tem a oportunidade de ensinar para o seu filho, para a sua filha, valores e coisas que talvez eles vão dizer assim, ah, meu pai já me falou sobre isso, minha mãe já me falou sobre isso, eu já fui ensinado sobre isso, um dia eu já aprendi sobre isso. E isso é um grande privilégio, isso é um privilégio que você tem. Mas uma terceira coisa, né, mas fechando ainda aqui o ponto 2, então transforme momentos comuns em oportunidades, né? Um jantar pode virar um devocional, uma caminhada pode fazer uma reflexão, um problema pode trazer uma lição de fé. Fale de Deus com naturalidade e com frequência. Isso é um privilégio, meu irmão, sabe? Você poder passar por uma situação no seu dia a dia e você trazer aquilo ali como uma oportunidade, né? Vou dizer algo aqui muito bobo. Talvez você está numa estrada e aí fura o pneu do carro. Ao invés de você murmurar, de você fazer alguma coisa, você fala, meu filho, nós aprendemos sobre oração, não foi? Nós aprendemos sobre fé, nós aprendemos sobre confiar a Deus. Vamos orar sobre isso? Uma situação de saúde, de enfermidade na sua família. Meu filho, nós aprendemos sobre um Deus que cura, não foi? Um Deus que cura, um Deus que responde às nossas orações. Vamos juntos orar aqui pela cura desse amigo seu, por essa dor que você está sentindo, por essa situação que você está passando. Então, aproveite essas situações para que você manifeste. Mas uma terceira coisa que eu aprendo, além da intencionalidade, além de nós entendermos sobre ensinar no cotidiano, eu entendo que esse texto nos fala, ensine com o exemplo. Ensinar com o exemplo. Olha só. Embora o texto fale em ensinar com palavras, ele está inserido em um contexto. Porque é importante a gente entender que é uma fala de Moisés. Moisés está falando e no meio daquilo ali a gente pegou um pedaço e estamos aplicando na nossa vida. Mas olha só o que o versículo 5 e 6 diz. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, e estas palavras estarão no teu coração. Antes de ensinar sobre os filhos, as palavras devem estar no nosso coração. Uau, isso aqui é poderoso demais. Porque o texto nos diz aqui, ensine para os seus filhos andando pelo caminho, parará, parará, parará. Só que antes ele fala o quê? Estas palavras estão no seu coração. Só podemos ensinar com autoridade aquilo que vivemos de verdade. Só podemos ensinar. Não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã. Nossos filhos, os seus filhos, as pessoas que estão sob sua responsabilidade, estão observando se aquilo que você fala está coerente com aquilo que você vive. Se aquilo que você diz que é um valor importante para você está sendo coerente, se você está sendo coerente, se você está falando algo e você está vivendo. A incoerência entre o que você diz e o que você vive gera confusão espiritual nos nossos filhos. É incoerente. Se você fala que Deus é uma prioridade na sua vida e o seu filho olha para você, né, alguém que está debaixo da sua responsabilidade, e ele fala, você está tentando imputar um valor, só que eu olho para você e eu não vejo isso como algo coerente. Talvez o seu filho não fale sobre isso, mas ele está percebendo sobre isso, sabe? O exemplo é o ensino mais forte e filhos imitam o que vem. O exemplo é algo mais forte, é algo mais poderoso que você pode fazer. Então, quando nós olhamos para isso aqui, ensine pelo exemplo, sabe? Mas não como o exemplo de um peso, como algo que você fala assim, poxa, isso é muito pesado para mim, para eu viver, mas seja vulnerável sobre essas situações. Eu falo assim, qual é a melhor forma, por exemplo, de eu ensinar para minha filha sobre o perdão? Foi o dia que eu me ajoelhei perto dela e pedi perdão sobre algo que eu errei com ela. Talvez foi o dia mais marcante na vida dela. Foi eu chegar e falar assim, minha filha, papai errou. E eu quero te pedir perdão por isso.
quero que você me perdoe. Você perdoa o papai? E eu ouvi dela assim, papai, eu te perdoo. Em nome de Jesus. E nós nos abraçamos e liberamos perdão. O exemplo é a melhor coisa. Então não tente ser perfeito. Como é que você pode, por exemplo, ensinar sobre o amor à sua esposa? É demonstrando o amor que você tem por ela diante dos seus filhos, diante das pessoas que você ama, sabe, meus irmãos? Então, mais do que falar, mostre Deus com a sua vida. Ame, perdoa, sirva, confie, adore, e seus filhos verão o quê? A sua fé em ação. O exemplo dos pais prega sermões silenciosos, mas inesquecíveis. Essa frase é poderosa. Não é minha não, tá bom? Mas olha só, o exemplo dos pais prega sermões silenciosos, mas inesquecíveis. Talvez é um sermão que você nunca vai pregar num púlpito, mas você vai ter um púlpito, que é a sua própria casa, onde você vai ter apenas uma pessoa na plateia. Mas essa pessoa é a pessoa mais importante, porque é o seu filho, é a sua filha, é o seu sobrinho, é a sua sobrinha, é o seu neto, é alguém que Deus te confiou. E essa pessoa está sendo influenciada positivamente com você. Eu quero orar com você. Talvez você fale assim, pastor, a primeira parte desse texto é a parte que mais fala ao meu coração. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Porque quando nós olhamos para isso, é a base para Moisés, né? Quando Moisés está falando ali, a partir da palavra de Deus, ele está dizendo, a partir disso, você vai transmitir isso para uma próxima geração. Mas antes de você transmitir, você precisa amar. Você precisa viver isso. E isso vai acontecer através de uma intencionalidade no nosso coração, através de um modelo, através de exemplos que nós precisamos viver. Eu não sei como é que tem sido a sua casa e nós estamos sendo bastante incisivos durante esse mês para que você, olhe para a sua casa e olhe para aquilo que Deus quer organizar na sua casa. Nós temos pregado sobre a importância de nós levantarmos uma barreira espiritual, levantarmos os muros, como Neemias foi um restaurador de gerações, de muralhas. E quando nós fazemos isso na nossa casa, olhamos para a nossa geração, falamos, Deus, o Senhor é a nossa prioridade na nossa casa, o Senhor é a nossa prioridade aqui nessa família, a minha geração, a geração dos meus filhos vai ser uma geração abençoada. Nós vamos derrubar altares, nós vamos estabelecer um novo altar aqui neste lugar, nós vamos estabelecer novas tradições, novos costumes, novos hábitos, para que a geração dos meus filhos seja uma geração abençoada. Isso pode começar por você, saiba disso. Se você ficar nesse lugar assim, pastor, mas eu não vivi isso, tudo bem, meu irmão, minha irmã, eu não posso lamentar, mas tudo bem que você não viveu, mas você pode mudar isso. Você está disposto a mudar isso? Você está disposto a ressignificar isso? Você está disposto a ser essa pessoa que vai desbravar isso? E talvez na próxima geração e em algumas outras gerações, a gente escute algo assim. Um dia, o meu avô, o meu bisavô, a minha avó, ele começou uma boa tradição na minha família, de que todos aqui fazem devocional, de que a gente tem um domingo de oração em família, onde todo mundo se une para orar, para adorar a Deus. Talvez você vai estabelecer e vai romper algo ali na sua família, uma nova tradição, um novo altar sendo estabelecido nessa casa. Eu quero orar com você. Se você pudesse unir comigo agora em oração, fechar os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por cada família que está assistindo essa palavra nessa noite. O Senhor, a Deus, ali, através de Moisés, fez um grande clamor, um chamamento para que as famílias se posicionassem espiritualmente para entrarem numa nova terra, Senhor. Uma terra, ó Deus, que havia sido dado com promessa, mas, ó Deus, havia, Deus, uma responsabilidade daquelas famílias. Aquelas famílias não poderiam entrar de qualquer jeito.
E o primeiro princípio era: amem ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. Eu oro, Senhor, para que a gente seja essa geração que ame a tua presença, que as nossas casas sejam esse ambiente de amor ao Senhor, de manifestação da tua presença, de manifestação da tua graça, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, por uma geração, por uma família fortalecida, onde a presença do Senhor, Deus, é tão clara, é tão real, é tão palpável, ó Deus, para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas, Senhor, não somente isso, ó Pai. O Senhor tem confiado nas nossas mãos uma geração que precisa ser preparada com intencionalidade. Então eu te peço, desperta-nos, ó Pai, para pastorearmos essa geração, ó Pai, de crianças, adolescentes, de jovens, ó Pai, que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Desperta pais, mães, tios, tias, responsáveis por crianças, ó Pai, líderes, ó Pai, ó Deus, para que nós possamos pastorear através do exemplo, orando por essa geração, amando, cuidando, mas sendo um exemplo, pastoreando, ó Deus, essa geração, para que elas vejam em nós o amor que nós temos ao Senhor. Nós queremos amar ao Senhor e transmitir esse amor ao Senhor. Ó Deus, queremos estabelecer novos altares, queremos estabelecer tradições, queremos estabelecer novos hábitos, ó Deus, nas nossas casas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Enquanto eu estava orando aqui, eu quero te dar uma direção. Não termine de assistir esse nosso culto e vá lá cada um fazer suas coisas agora e tal. Que tal agora, se você está assistindo sozinho, chame sua família e fale assim: olha, o pastor trouxe uma palavra aqui que falou ao meu coração e eu queria conversar um pouco aqui com vocês. A gente precisa estabelecer alguns hábitos aqui na nossa casa. A gente precisa estabelecer alguns combinados aqui na nossa casa, de oração, de almoçarem juntos, de estabelecerem altares, de compartilhamentos, altares da mesa, de fazer a refeição juntos, de orarem juntos. Vamos combinar da gente tomar o café da manhã, no sábado pela manhã, e orarmos juntos e falarmos daquilo que a gente tem vivido. São coisas pequenas, simples, mas eu tenho plena convicção de que a sua intencionalidade vai produzir frutos eternos. Faça isso com a sua família e depois compartilhe com a gente aquilo que certamente Deus vai ministrar ao seu coração. Nós estamos acabando aqui o nosso Memorial Casa dessa semana, né? Finalizando o mês de maio, e o meu desejo, a minha oração é de que isso tenha alcançado ao seu coração e de toda a sua família, tá bom? Nós, durante essa semana, ainda temos os nossos encontros de célula. Se você não faz parte de uma de nossas células, entre em contato conosco. Vai ser projetado aqui um QR Code para que você entre em contato e a gente conecte você com uma de nossas células presenciais aqui em Linhares ou também na nossa célula online, tá joia? Deus abençoe a sua vida. Nós nos encontramos presencialmente no próximo domingo, às 10, às 17 ou às 19 horas, para receber tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus, e nós nos vemos. Tchau, tchau.